e você ter condições de ter acesso a esse conteúdo que é gratuito. É um presente para vocês. Eu falei que quanto mais seguidores e seguidoras vocês trouxerem para mim, mais eu consigo produzir conteúdo de qualidade aqui na rede. Nas redes, né? Porque eu publico aqui e replico nas demais. Então vamos lá, hora de anotar. Primeiro ponto, atenção ao tema. Atenção à proposta que a banca vai te apresentar. E aí é importante conhecer o perfil da banca, que muita gente às vezes estuda isso de último, né? Quando vocês se matriculam comigo, a primeira coisa que vocês fazem é a sondagem de nível, para eu saber como é que vocês estão, de que ponto vocês estão partindo. Não estudo concurso há anos. Estudei ano passado, não consegui passar, não conhecia Rosa Salgueiro. Tô estudando há muito tempo sozinha, não tô com rumo, não tô sabendo o que fazer. Preciso de um norte, de um passo a passo, de uma organização, de um acompanhamento. Vocês chegam aqui assim. Às vezes, a maioria chega com nota até baixa. 60, mas você já chegou aqui com 50% de aproveitamento no começo. E hoje está aí aprovado em 5 concursos, pode até escolher. Redação define um concurso. Mas antes tem a prova objetiva. E nela você também tem que ter uma alta pontuação, porque em algumas classificações você nem consegue que a sua redação seja corrigida. Mas isso é papo para uma outra live. Hoje vamos focar a redação. O que é importante considerar aqui, além da proposta? Você foi lá, abriu o caderno da prova, você vai escolher se vai fazer a prova objetiva primeiro, a redação depois. O importante é saber administrar, por isso que vocês fazem comigo, né? Essas simulações. É importantíssimo fazer um treino organizadamente, como se fosse o dia da prova, mas não é uma vez, não é na véspera, é um treinamento mesmo, é uma maratona. Você treina para ter fôlego, organização, precisão no acerto das questões, numa média de 3 minutos, é treinamento mesmo. O que adianta você estar com tudo organizado aqui dentro da sua cabeça, sabe os conteúdos, mas na hora de executar o que tem que ser executado, não consegue. É lamentável, inclusive, né? Por que eu escolhi redação para hoje? Porque a partir do dia 15, nós vamos trabalhar a correção de 2 redações por semana. Os concursos que estão pedindo redação, se você está em um deles, como aqui em Minas tem muitos concursos abertos pedindo redação, você não só tem que saber o perfil da banca, as regras da banca, que tem aquela tabela no edital com as regras direitinho, como também você precisa seguir as orientações de como a banca costuma perguntar sobre um assunto, apresentar uma contextualização na proposta e te exigir aí que você elabore um texto, a maioria, né, dissertativo, argumentativo, que é um posicionamento sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. Mas lembre-se, o tema não é o título. Tudo na escrita comunicativa tem título. Charge, música, qualquer texto que você vai escrever tem título. Por que redação não vai ter? A primeira linha é o seu título. Exemplo, o tema é inclusão escolar. Qual o título da redação? A inclusão escolar ainda é um desafio no Brasil. Você que vai escolher. A inclusão escolar já tem muitos avanços no Brasil. Com ambas, eu escreveria sobre. Com ambas eu concordo. Mas, eu sempre falo, né? Fazer uma tese listando desafios facilita. A nossa mente ferve de ideias. Todo tema que cair para você, se você colocar lá X tema, tananã, tecnologia, inclusão, papel do professor, o que seja que cair lá, ainda é um desafio no Brasil, no país, no meu município, no estado, não sei, vai facilitar a sua escrita, o borbulhar de ideias.
não dá branco. Porque geralmente as pessoas que vão para uma página, né, para escrever uma redação, se ela não se preparou bem, se ela não testou e treinou, pode dar branco. Você pode olhar para o tema e falar, meu Deus, e agora o que eu vou escrever sobre isso? Porque a banca sempre vai apresentar um ponto de vista, pode até ser um tema que já tenha caído em concurso, mas um ponto de vista diferente. E aí pega muitas pessoas desavisadas ou pouco bem treinadas sobre isso. Mas aí, digamos que você abriu o caderno, como muita gente aqui vai abrir o caderno no dia 22 de março, e vai dar de cara com o tema que a banca vai te propor. Você vai ler o texto 1, algumas apresentam texto 2, vai sobre aquele assunto escolher um posicionamento, qualquer assunto que você for escrever. Digamos que caia lá sobre fotossíntese, você tem que ter uma posição sobre isso. Rose, nunca li nada sobre fotossíntese além do que eu estudei lá no meu 6º ano. Então, você vai escrever o que você souber sobre esse assunto. Quanto menos você detalhar, melhor. Assunto que você está pouco preparado, preparada, nunca leu sobre aquilo, é um tema tão inusitado que você nunca pensou sobre, não fica enchendo linguiça como as pessoas falam, né? Arrumando assunto, arrumando coisa, inventando coisa. Não, seja sucinto, sucinta. É melhor fazer uma redação sucinta do que ficar enchendo coisas e aí você começa escrevendo sobre A e termina escrevendo sobre B. Promos de diva, bem-vindo. Então, você recebeu o tema e depois você recebeu a necessidade de se posicionar sobre aquele tema. Ou você concorda ou você discorda. A banca não vai analisar se você é contra XYZ coisas. É claro que, pensa comigo, você é uma educadora, um educador, quer entrar para o sistema de educação pública e é contra, exemplo, a inclusão escolar, é contra as metodologias ativas, você talvez esteja fazendo um concurso para trabalhar no lugar errado. Tem hora que esse Instagram não deixa a gente cumprimentar as pessoas, né? Então, assim, não tem nada demais. A banca não vai olhar isso se você escrever contra a inclusão, tecnicamente falando. Mas político-pedagogicamente falando, a banca pode seguir algumas considerações que a Secretaria de Educação pode ter dado lá. Porque são várias as reuniões que uma Secretaria de Educação faz com a banca para estabelecer critérios e princípios. Um deles pode ser, se tiver candidato contra a política educacional do município, do estado, nós não queremos. Se fosse eu, a secretária de Educação, faria desse jeito. Porque não cabe você ser contra a inclusão, fazer uma prova para entrar num sistema que luta pela inclusão. Percebe? E mais, está atualizada sobre as novidades da inclusão no país, do ponto de vista do MEC e seus estados e municípios. Mas não necessariamente, tecnicamente, a banca vai olhar isso. A banca vai saber ou querer saber se você sabe escrever sobre o tema proposto. Se posicionar sobre o tema proposto. É isso que a banca vai querer saber. Volto a falar, eu gosto muito do tema da inclusão, porque ele é polêmico, ele vem à tona sempre nos concursos, até porque as mudanças são muito recentes, né? Sempre tem uma alteração e é bom estar ligada a elas. Digamos que o tema seja inclusão escolar e ensino bilíngue, que no artigo 60A da LDB está lá autorizado ser opcional por parte das famílias. Muita gente não lê essa palavra optante, pula isso e erra na prova ainda, né? Mas digamos que isso tenha caído na sua redação, eles coloquem lá um trecho da autora Mantuan, que é uma das feras sobre inclusão nesse país,
Lembrando aí que estamos beirando o início do nosso curso Autores Renomados, começa na segunda-feira, dia 12, de 12 a 16, sempre às 19h08. E vamos falar sobre os autores renomados, focando a BNCC. Muita gente tem dúvida, né, sobre esse documento, a gente amarrou as duas coisas justamente para ajudar vocês que estão chegando aqui agora. Vamos ter um autor por mês. Espero que você tire todas as suas dúvidas, porque autor é o que mais cai, principalmente na parte específica. Tem gente aqui com uma lista de 20 autores, com uma prova que vai acontecer daqui 15 dias. É desafiante. Mas quem é da educação tem obrigação de ter esses autores em dia, né? Ei, Juju K. Carvalho, bem-vindo. Digamos que esse seja o seu tema, o ensino bilíngue no Brasil. Qual o seu posicionamento? Qual seria o meu, Rose? O ensino bilíngue ainda é um desafio no Brasil? Eu sempre falo isso aqui, né? Acho que vocês já até decoraram. É a maneira mais fácil de você se sair bem de qualquer tema que aparecer na sua prova. Como eu falei, o eixo dos desafios. Aí o que você vai fazer? Introdução, desenvolvimento, conclusão. 3 partes. Rose, eu tenho 30 linhas. Ótimo. Você pode fazer 5 parágrafos. Mas eu gosto de lembrar. Quanto menos você escrever, menos erros você corre o risco de cometer. Faça 3 parágrafos. Você tem um mínimo de linhas e um máximo de linhas. Você não tem a obrigação de escrever 30 linhas. Você não pode escrever mais. Inclusive, tem bancas que colocam lá como critério de anulação de prova, de zerar a prova, se você não respeitar os critérios que estão lá. Aí você vai começar a sua redação. Eu gosto de sugerir dar o título sempre no final. Por quê? Porque é igual livro, né? Eu amo escrever livros. Ei, Vera, bem-vinda. Eu escrevo o livro todo. Primeiro eu escrevo o roteiro, aquele brainstorm geral, né? Tudo que vem na minha cabeça. A redação é muito isso. Tudo que vem na minha cabeça sobre aquele assunto. Depois eu releio, organizo em tópicos, capítulo por capítulo. Escrevo o livro todo. De último eu vou dar nome. Vou batizar, né? Assim, depois que a criança nasce, que você costuma dar o nome. Tem gente que faz uma lista de nomes antes, né? Ou até define antes. Eu gosto de dar o nome depois. Então, você vai lá para o seu primeiro parágrafo escrever a introdução. O que é a introdução? É o momento onde você deixa explícito para o leitor o seu posicionamento. O que você vai escrever sobre o ensino bilíngue? Já que o meu movimento inicial é colocar a questão, o lance dos desafios, então o meu posicionamento, a minha primeira frase tem que ser o que eu acho sobre isso, sem escrever o texto na primeira pessoa. A inclusão no Brasil ainda é um desafio. O ensino bilíngue no Brasil ainda é um desafio. Por quê? Já fica a pergunta de quem lê, né? Mas por que é desafiante ainda? Todo mundo sabe que é, mas qual o posicionamento dessa autora da redação chamada Rose? Então eu vou escrever. Quais motivos, quais argumentos eu vou listar para mostrar para as pessoas que realmente o meu posicionamento tem razão de ser? Já que eu falei que eu acho que o ensino bilíngue ainda é um desafio no país, eu vou dizer os motivos. Se eu quero um parágrafo só no desenvolvimento, que eu vou explicar esse motivo, eu ponho um argumento só na introdução. Se eu quiser 2 parágrafos no desenvolvimento, eu ponho 2 argumentos. Se eu quiser 3, é um parágrafo de desenvolvimento para cada argumento, para cada motivo. Não é misturado. Tem gente que faz, desculpa a palavra, uma lambança, que no final da redação você não entende onde é que essa pessoa queria chegar. Começa até bem, mas não vai bem até o final. Tem alguns corretores de banca que são até compreensivos. Eles leem a redação e tentam extrair o suco e até
dão uma nota correspondente ao que eles acham que a pessoa teria o potencial de escrever, mas a maioria, como eu, corto tudo. Eu sou uma verdadeira navalha. Eu faço isso com vocês agora porque eu não quero vocês errando lá na banca, na prova. Corto tudo, seja gramaticalmente falando, seja coesão, coerência, seja o que for dos critérios que vocês têm que considerar. Eu corto tudo se tiver errado, porque o meu papel aqui é esse. Então, um dos motivos que eu posso colocar lá, eu já falei isso aqui em lives anteriores, que o ensino bilíngue no Brasil ainda está deficitário, é um desafio, eu posso dizer que é por causa, motivo 1, por causa da formação dos professores. E se eu vou fazer uma redação de 3 parágrafos apenas, eu falo só sobre esse argumento, um parágrafo de desenvolvimento sobre isso, suficiente. Agora, se eu quiser escrever um pouco mais, fica ao seu critério, depende do número de linhas que a banca te der. Eu vou lá e coloco mais um motivo, mais um argumento, por isso eu vou escrever mais um parágrafo de desenvolvimento. Eu posso falar também que o ensino bilíngue no Brasil é um desafio ainda por causa da relação família-escola. E aí eu vou ter um parágrafo de desenvolvimento para explicar o motivo 1, o argumento 1, que é a formação de professores deficitária, e o outro sobre a relação família-escola, que, claro, do meu ponto de vista, tem muito ainda a caminhar e está a desejar. Tranquilo até aqui? Então, eu me posicionei, li o tema da banca, o texto que a banca me deu para me ambientar sobre o assunto, para me dar elementos, para poder fervilhar minha mente. Me posicionei, deixei para dar o título no final, escolhi os motivos, que são os argumentos. Agora eu vou para o desenvolvimento explicar cada argumento. A formação dos professores no Brasil na área da inclusão escolar com foco no ensino bilíngue ainda é deficitária por motivo tal e tal. Explico tudo lá. Segundo a LDB, segundo o Mantoan, explico tudo. Aí eu mudo de parágrafo. Também nesse sentido, a questão da relação família-escola é um desafio muito grande, porque os pais, porque a escola, e vou escrever explicando por que eu acho que esse motivo é importante, significativo, e é por isso que o ensino bilíngue no Brasil ainda é um desafio. Percebe que eu vou trazendo coerência para o meu texto, uma vez que eu vou pegando como se fosse um novelo, né? Vou desenrolando aquela minha ideia, conduzindo o leitor para concordar comigo. É para isso que serve um texto de posicionamento, argumentativo, dissertativo. Eu estou conduzindo quem lê para o meu pensamento, para a minha defesa, para aquilo que eu acredito. Depois que eu fiz tudo, eu vou para a conclusão mais fácil de tudo. Eu retomo lá o meu posicionamento, então, portanto, tendo em vista o exposto, de acordo com não sei o que lá, você retoma com o conectivo, lembra de empregar bem os conectivos, porque são eles que vão dar coesão à sua redação, ao seu texto. Realmente, ainda, a questão do ensino bilíngue no Brasil é complicado, eu não vou colocar as mesmas palavras na conclusão, eu escrevo a mesma coisa que a introdução com outras palavras. Retomo os argumentos, como foi trabalhado, como foi exposto, então, realmente a formação dos professores, realmente a questão da família-escola, e faço um fechamento brilhante, com uma frase impactante, que vai fazer quem corrigiu a sua redação ficar tão feliz da vida e falar, meu Deus, essa redação merece total. Se você fizer isso que eu falei nessa live, você vai me dizer que não só você vai lembrar dessa live pro resto da sua vida, porque eu usei PNL aqui, como também você vai me contar aqui em outras lives, Rose, eu tirei uma excelente nota de redação só por causa daquela sua live. Eu quero que você me conte isso. Assista essa live quantas vezes você quiser.
O meu e-book, que é um verdadeiro curso detalhado, passo a passo, para você tirar uma nota total da sua redação, está à disposição. Está até numa condição especial que eu coloquei hoje no WhatsApp. O pacote com 10 redações corrigidas está incluído. Se não me engano, de R$150 por 64, não sei, não tenho certeza. Me pergunta depois no direct, quem quiser, tá? O mais importante é você ter noção, ter ciência de que aquilo que você está escrevendo, que aquilo que você acredita, você está convencendo uma outra pessoa. Então você tem que no final reler o seu texto para ver se está tudo com sentido. Se não ficou palavra solta, perdida, mal escrita, caligrafia, então nem se fala. Tem gente que acha que escreve para si mesmo. Eu recebo cada texto que vocês vão me desculpar, parece uma situação em que vocês escreveram para vocês. A redação a gente escreve para o outro ler, principalmente quando esse outro é uma banca que está te avaliando. O A tem que acabar como o A, tem uma perninha. O O tem que acabar como o O, tem uma perninha. O I tem pingo. Frase tem ponto final ou o ponto que você vai precisar. A vírgula tem que estar bem empregada. A questão de forma hoje nas redações de concurso, elas são menos importantes do que as questões de conteúdo, mas elas estão lá também. Você tem que gabaritar tudo. Então não é só escrever, ficar lá naquela correria, porque na redação de uma prova eu sei que é uma correria, já fiz prova de redação em concurso, em vestibular, em várias situações, é aquela correria mesmo, mas você tem que reler. Às vezes no afã de escrever a frase de pé, você comeu o verbo tá na sua cabeça, mas a gente escreve de forma mais lenta que o pensamento. Você tem que reler o que você escreveu. Tem gente que me manda redação para corrigir, parece que não releu. Aliás, se releu, me desculpe, porque realmente está sem condição. Se alguns textos que eu recebo a pessoa releu, eu fico mais assustada ainda. Imagina como que era antes. É claro que quando a gente treina, a gente fica mais apta a escrever melhor. Produção textual é algo que a gente treina para a vida inteira. Toda vez que eu vou escrever um livro novo, e aí já estou me prometendo e me comprometendo com o que eu vou escrever em 2026, que eu espero que saia um livro físico, tá? No planejamento. Vamos ver se vai dar tempo. Tem muita coisa, mas tem tanta coisa na programação de 2026 que eu acho que 12 meses vai ser pouco. Mas Deus sabe o que é e quando é, como vai ser. Você precisa escrever. Então, voltando, eu falei, primeira coisa é, deixa o cérebro criar. Não limita. O tema tá lá, deixa ferver as ideias, escreve tudo, faz tudo que vier. Depois você organiza. Aí você vai ler o que você escreveu e ver se foi aquilo mesmo que você tinha ideia para escrever. E depois você corrige. Gramaticalmente falando, para as pessoas que vão ler, principalmente o corretor da banca, entender o que você está querendo dizer e defender. Só que você não tem o tempo do mundo todo para fazer isso. Por isso que o nosso treino focado é importante. No meu método você tem 3 fases: dominar os assuntos, treinar focadamente, não só questões no perfil da banca, mas também redações no perfil da banca e os revisionais. Essas 3 fases vão fazer que você tenha realmente condição de gabaritar a prova. Entramos em 2026, estamos agora comemorando 28 anos de aprovações. A comemoração mesmo vai ser no finalzinho do 2º semestre, que coincide com a data do meu aniversário, o projeto Aprendizagem Solidária, tudo isso. Mas pisou no mês de janeiro, é
1 minuto do dia 1 de 2026, eu já estou com 28 anos de aprovações. E muito feliz, grata a Deus por isso. E sempre exigi que vocês tivessem rigor com a escrita de vocês. Quem me conhece há muito tempo sabe, eu tenho alunas que estão até aposentadas já. O rigor com a escrita não é só para o concurso, é para a sua vida profissional. Você vai escrever um bilhete para diretor, escreve de qualquer jeito, pelo amor de Deus, é cada coisa que eu vejo que é de assustar. Por que é de assustar? Porque eu tô falando com profissionais da educação. Tem obrigação de saber escrever bem. Outros concursos, galera de ensino médio, estão ainda em formação, mas quem já passou por uma faculdade, quem já passou pelo nível superior, já é graduado, graduada, muitos pós-graduados, inclusive, escrevendo coisas absurdas, erros elementares, não faz nenhum sentido, dá até vergonha. Você que está me assistindo agora ou vai ver gravado depois, se eu estou falando para você, ainda está em tempo de você se corrigir e efetivamente treinar. Se você quiser uma nota realmente que seja compatível com você tomar posse no cargo, porque não é só para ser aprovado. Aqui tem uma galera chegando, nós estamos em janeiro. Quem vai fazer prova em fevereiro? Faltam 30 dias. Vai fazer prova em março. Daqui a pouco, chegando em fevereiro, vão faltar 30 dias. O meu método cabe em 30 dias? Claro que cabe, mas você tem que fazer o que tem que ser feito. Eu falo, 50% do método sou eu, 50% do método é você. É possível? É. Mas tem que treinar. Tem que executar o método para ele fazer efeito para você. Então você foi lá, leu a proposta da banca, você escolheu a sua posição, o seu posicionamento diante do tema, você foi lá, se posicionou, argumentou, concluiu, aí você deu o título pro texto, relê, confere gramática e entrega. Aí eu tô começando a confiar que daqui vão sair redações maravilhosas. Mas se você ainda tem insegurança, dificuldades, dúvidas com a língua portuguesa, com o ato de produzir texto, com dúvida de como produzir redação para concurso, esse meu e-book vai te ajudar. É um verdadeiro curso. Eu pus no formato e-book para ficar num valor mais acessível. Eu acrescentei um pacote com 10 redações numa condição muito especial. Se você quiser, corre, porque esse valor vai aumentar. 10 redações por esse valor é por tempo limitado. É só mesmo que eu lancei hoje. 10 redações corrigidas linha por linha, detalhadamente. Com devolutivos, tá? Correção aqui não é de qualquer jeito, não. É com devolutivo. Não quero nem saber do mercado, não me interessa o que estão fazendo por aí. Eu só recebo, escuto as pessoas criticando, não me importa. Aqui o trabalho, vocês sabem que é sério. E muito exigente. Já falei, eu sou uma navalha na redação. Por quê? Porque quando eu corto, você com certeza vai se dar melhor na prova. Eu lembro de uma mãe, de um aluno de 7 aninhos, que achou um absurdo eu ter cortado numa frase, se não me engano, de um texto que ele estava escrevendo lá. Eu cortei uma palavra. E chamei atenção e tirei ponto. Ela achou um absurdo aquilo. Se não me engano, isso foi no início do ano. Escola particular aqui no Sagrado Família, em Belo Horizonte. Quando foi final do ano, que o filho dela foi fazer prova de seleção para uma rede muito renomada aqui, não vou falar o nome, ela voltou e falou: Rose, você tinha razão. Meu filho não conseguiu dar conta da produção textual e eles cortaram também dele, ponto lá. Eu falei, o que eu posso dizer, né?
fiz a minha parte. Eu tenho uma aluna que fala sempre assim comigo: não se preocupa, faça a sua parte, porque a parte do outro é do outro. Você tá vendo que a pessoa vai cair no abismo, você avisa, mas ela quer cair no abismo, o que você pode fazer? Nada. E essa mãe voltou para me agradecer, porque se ela tivesse passado o ano no dever de casa, dando a devida atenção ao que eu estava sinalizando, o filho dela teria passado nesse teste de seleção. 7 aninhos. Vocês acham que eu tô de navalha só nos concursos? Eu sou navalha para qualquer idade. Porque língua portuguesa nesse Brasil é uma vergonha. Porque a maioria do país não sabe língua portuguesa. Na hora de fazer prova para concurso, então nem se fala. E eu volto a dizer, eu estou falando aqui com profissionais de educação, que são pessoas que têm obrigação de dominar este assunto. Produção textual. A maioria aqui ensina isso em sala de aula. Seja professor de qualquer área. Eu sou professor de matemática, tem que ensinar a língua portuguesa. Interpretação. Quantas e quantas crianças eu já vi falando, lê o probleminha, no final, professora de mais e de menos. Que continha eu tenho que fazer aqui? Dá vontade de fazer aquilo, né? Explodir tudo. Não tem lógica um negócio desse. Em tempos de assuntos bélicos, falar em explosão é delicado, nem quero esse assunto. Mas compreende, não dá para entender professores e professoras habilitados, formados, capacitados, que estão querendo fazer parte de um sistema público, fazendo uma prova de concurso nesse nível. Então, aqui é lugar de você subir o nível, se você não tiver ainda em 90% acima nas suas redações. A gente fez prova da PND, meus alunos quase gabaritaram. Boneca, bem-vinda. Ainda não tive notícia de quem gabaritou. Geralmente é assim, né? A pessoa some, aí passa sei lá quantos meses, lembra de me contar. Rose, sabe aquela prova que eu fiz? Igual a Wélida, passei em segundo lugar. Como é que você passa em segundo lugar e me deixa saber de último? Como assim? Eu tenho que ficar atrás de vocês, né? Inclusive 28 anos de aprovações, eu tô fazendo um pente fino, porque com 30 anos de aprovações a gente quer uma comemoração. Vou dar presente para todo mundo que aprovou comigo. Se você conhece algum aprovada, já avisa, ó, vai lá porque a Rose Salgueiro quer o seu nominho para pôr na lista lá para ganhar presente especial. Vai ter muito presente esse ano, né? Que todo ano a gente comemora, mas 30 anos vai ser no capricho. Vocês não vão esquecer, eu tenho certeza. Ok, estamos combinados? Ei, Priscila, bem-vinda. Vocês vão me chamar no direct. Quem está ao vivo. No YouTube não vai estar ao vivo, porque eu vou subir o vídeo aí. Mas você que está no Instagram e estiver ao vivo, você vai ganhar uma proposta de redação de presente, uma correção totalmente gratuita. A partir disso aqui, que você assistiu na live, anotou tudo, você vai escrever essa redação e vai me mandar. Eu vou corrigir gratuitamente. Se você tá aqui no YouTube, vai me ver gravado depois, me chama no WhatsApp 31 997 983393. Se você falar, eu assisti aquela live e eu anotei tudo e eu fiz a redação, corrige pra mim. Se você do YouTube, Instagram não vale. E YouTube, eu vou corrigir também. Mas não é pra sempre não, tá? Hoje é dia 7/1/2026. YouTube, você sabe como é que é, né? O vídeo é assistido pra todo sempre, amém. Você tem até o dia 10. Se você assistir a esse vídeo até o dia 10/1/2026, me mandar a redação vindo do YouTube no WhatsApp, eu vou corrigir. Instagram, ao vivo, só que vale, porque quem não assiste ao vivo não tem direito a brinde, a gente já combinou isso. Se você estiver ao vivo, me chama no direct, que eu vou te mandar uma proposta de redação e vou corrigir. À luz do que a gente combinou nesta live, ok?
Então, desligando no YouTube.